Ora, muito bom dia a todos. Hoje queria trazer-vos um tema um pouco diferente daquilo que eu estou habituado a trazer, embora também compreenda a análise, mas acho que há muita desinformação das pessoas, quer relativamente à forma de pensar, quer relativamente à forma de funcionar dos russos. São europeus, mas na verdade são um conjunto de nações reunidos numa entidade administrativa ou política ou político-administrativa chamada Estado, mas são um mundo de nações diversas. E é importante perceber que, apesar de tudo, tem uma forte componente europeia sempre que os inspira, mas há formas e há particularidades culturais que continuam a verificar-se na forma de funcionar da comunidade russa. Desde logo na questão das sanções, por exemplo, aquilo que eu vos vou trazer hoje. Na questão das sanções, eu não sei se vocês ouviram o José Gomes Ferreira no passado dia 24 de maio, portanto na terça-feira, antes de eu entrar com o outro indivíduo, o José Gomes Ferreira veio falar sobre a questão das sanções, portanto por volta das 6 e pouco da tarde. E se querem que vos diga, eu acho que toda a gente deveria ouvir com atenção o que o José Gomes Ferreira falou sobre as sanções, onde assumiu claramente que nesta situação o Ocidente está numa situação preocupante, uma situação que se pode agravar ainda mais, e depois também, ao mesmo tempo, uma situação, perdão, em que os russos estão a ganhar. E estão a ganhar quando, supostamente, com as sanções, era suposto que estivessem a ser fortemente flagelados, prejudicados e que estivessem de rastros nesta altura. E não é isso que está a acontecer. E o José Gomes Ferreira, vejam a análise dele, portanto, já que há muita gente que olha para mim como sendo putinista, que vem para aqui com propaganda e tudo mais, eu não sou putinista, também não tenho qualquer tipo de propaganda, mas tento partilhar com as pessoas aquilo que entendo que é a realidade e a forma de se passar no terreno, no mundo em que, regra geral, apesar de termos algumas exceções, mas em que, regra geral, nós só vemos trauliteiros com preconceitos anti-Rússia à procura de todos os argumentos e mais alguns para admitir uma realidade que não existe, que é a realidade que a Rússia está por dentro toda a linha, de que os russos vão ser destruídos, de que até se pode vir a situação pode vir a mudar, pode vir a alterar-se, e isso pode verificar-se no futuro. Mas no presente não há nada que indique um cenário desses, nem uma conjuntura dessas. A grande questão é esta: as pessoas andam à procura de motivos para conseguir dizer, não, calma, porque a Rússia afinal perdeu 5 árvores históricas lá no meio da floresta, perto de Krasnodar, ou coisa do género. Portanto, já estou à procura do absurdo para poderem dizer, calma, que a Rússia vai perder economicamente, a economia vai colapsar. Onde é que isso está? Ainda na segunda-feira, na altura que o Ricardo Costa pude dizer, onde é que estão esses catastrofistas que diziam que no muito curto prazo a economia russa ia colapsar? A economia não colapsou. Não quer dizer que não aguente. Por isso é que eu tenho sempre alertado. E é importante nós sermos coerentes na análise que fazemos e sabermos mudar e ajustar a análise em função da evolução dos acontecimentos e não, enganei-me e vou fingir que nada aconteceu. Mas é por isso que eu tenho insistido sempre que nesta questão económica eu entendo que Putin tem entre 1 a 2 anos para conseguir inverter esta situação de pressão. Não sei se ele terá esse tempo do ponto de vista interno, mas para conseguir dar a volta e conseguir colocar a Rússia num caminho em que se torne uma economia verdadeiramente pujante e que já esteja mais blindada à pressão externa, eu estimo que seja necessário este tempo. Portanto, já estamos há 3 meses nisto, no mínimo ainda teremos de esperar mais alguns meses para esperar, para ver o que é que vai acontecer. Eu acredito talvez em fevereiro, se isto continuar a prolongar-se durante muito mais tempo, eu acredito que lá para fevereiro, março, nós já tenhamos de estar a ver resultados muito visíveis na economia interna. Mas, já que se fala de sanções e já que eu falo dos aspectos culturais, aquilo que eu quero partilhar convosco verdadeiramente é a forma como muita gente, no início desta intervenção militar, veio expor uma fotografia minha com uma t-shirt com o rosto de Vladimir Putin a pescar o olho. Mas calma, isto é a prova mais do que provada que ele é putinista e que ele realmente é um adorador de Putin e tudo mais. Meus caros, eu tenho essa t-shirt, essa camisola já vão para aí uns 7, 8 anos, por aí que eu tenho essa camisola. E tive o cuidado de a escolher pelo facto de não ter nenhuma mensagem escrita do ponto de vista político, nenhuma mensagem, quer crítica, quer no sentido de glorificar
Vladimir Putin, portanto, que isto que fosse, em termos de mensagem, algo que fosse neutro, mas tem o rosto de Vladimir Putin. A verdade é essa agora. Quem foi à Rússia, quem vai à Rússia, vai deparar-se em todo o lado, até no aeroporto, com t-shirts com mensagens várias. Umas são mais de política, ou muitas que fazem apologia dos heróis da era soviética. E depois também temos, Medvedev já não temos tanto, mas temos um ou outro, uma outra personalidade da política russa já mais raro, Vladimir Putin. Existem inúmeras t-shirts de Vladimir Putin. Inúmeras, inúmeras, inúmeras que se podem comprar como lembrança. E o que é importante dizer às pessoas é que isto é normal, nós aqui não encontramos camisolas com Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres. António Costa, peço desculpa, bom, se calhar iriam continuar ali por comprar, não sei quem é que compraria, mas talvez aqueles que votam neles e que fizessem questão de os fazer deles heróis. Mas, por exemplo, com Barack Obama, com outro tipo de heróis, sem sombra de dúvida que isso se pode ver encontrar no ou noutro sítio, embora nós não tenhamos tanto da tradição, mas temos a tradição mais de apostar, por exemplo, os portugueses, de apostar mais em material bibliográfico. E quando eu digo bibliográfico, digo biografias, episódios particulares da política norte-americana, mesmo da portuguesa. Portanto, nós temos uma aposta diferente. Os russos não produzem aquelas camisolas com o intuito de idolatrar Vladimir Putin. Estas camisolas não se encontram à venda nesse sentido. Tanto é que quem lá for vai poder perceber que encontra desde camisolas, lá está neutras, só com imagens de Putin. Depois encontra camisolas também com mensagens, algumas mensagens, umas a dizerem o nosso presidente, em russo, escrito em cirílico. Por exemplo, nosso presidente parece uma coisa, é mais para os russos usarem, não é? Mas a partir de quem vai comprar aquilo é quem votou Putin, nosso presidente. Portanto, quem não vota nele, naturalmente não vai comprar. Depois temos outras mensagens do género, o nosso herói, o nosso presidente, o nosso herói, uma coisa assim do género. E depois temos também outro tipo de camisolas, em que fazem um pouco de troça de Putin, por exemplo, aquela imagem que até existem alguns memes de Putin a montar-se num urso, tentam fazer alguma ironia com esse tipo com algum tipo de mensagens políticas, tentando exagerar, entre aspas, o papel de herói ou algo assim que alguém pudesse ver, ou seja, há muita sátira política também, há caricaturas de Vladimir Putin e depois há uma que um amigo meu pediu-me, numa das últimas vezes que eu lá fui, para lhe trazer, porque queria uma mensagem de Putin, mas não queria nada propriamente a glorificá-lo. E eu acho que acertei na camisola que deveria trazer. Ainda não lhe entreguei, tenho aqui para lhe entregar, até vou entregá-la mais tarde, mas vai ser hoje que lhe vou entregar. E é muito interessante ver que a mensagem que eu escolhi foi uma mensagem que não glorifica Putin, também não o critica, mas tem Putin, tem uma mensagem política, tem Barack Obama e tem um pouco aquilo que reflete a forma como o poder político russo e, em parte, uma parte da sociedade russa encaram a questão das sanções. Eu vou mostrar-vos para vocês verem a imagem que aqui está. Ora bem, acho que já dá para ver. Ora, então é assim. O que é que isto diz? Isto é Putin a dar um golpe de artes marciais em Barack Obama e depois diz Nash Atviet, na sankции Secha. Portanto, ou seja, a nossa resposta às sanções dos Estados Unidos. Atrás tem ainda também a mesma mensagem aqui escrita. Eu acho, esta para mim é das melhores camisolas que existem, se alguém quer comprar uma lembrança da Rússia, porque tem a mensagem que reflete basicamente a forma como a Rússia tem encarado ao longo de todos os anos a política de sanções dos Estados Unidos, ou seja, é não olhar para isto com desespero, não entrar em histeria e tentar responder na mesma medida ou pelo menos de forma proporcional. E acho que por acaso acho que tive a felicidade de escolher bem esta camisola porque não glorifica Putin, mas mostra que Putin, enquanto líder máximo da Federação Russa, responde sem medo ao que isto tenta demonstrar à resposta dada na altura por Barack Obama e agora também por Joe Biden, mas ainda não houve tempo de pôr Joe Biden. Mas depois há um conjunto de outras coisas que nós podemos encontrar a nível de lembranças. Por exemplo, há inúmeras matrioscas com os presidentes russos, mas também há inúmeras matrioscas com os vários cosmonautas, há várias matrioscas só com os líderes soviéticos, há várias matrioscas com os presidentes dos Estados Unidos.
e não fazem os presidentes dos Estados Unidos, então jocoso. O que eu quero dizer é que existem vários tipos de lembranças. Eu escolhi aquela que, a meu ver, me parecia neutra e que reflete um pouco do que é a Rússia contemporânea, que é a liderança de Putin, o Putin a pescar o olho, era a imagem possível que lá havia, e depois não só, é que as pessoas têm de olhar para o seguinte, nós tivemos Andy Warhol, que pintou o Mao Tse-tung, que o rosto, pelo menos o busto, pintou. Também pintou da mesma forma a Rainha Isabel II. Portanto, temos aqui heróis políticos para várias sensibilidades. E se isto foi normalizado, ou seja, se Andy Warhol podia criar este tipo de ícones, a mesma forma como criou depois o busto da Marilyn na cultura e tudo mais, eu não compreendo porque é que ter uma t-shirt com Vladimir Putin significa veneração do líder da Rússia ou algo do género. Não, há um reconhecimento. Para já, há uma mensagem que eu próprio quero dar, é querer mostrar a Rússia, o seu líder, portanto, quando poderia ter tanta coisa, poderia ter se calhar uma t-shirt de uma banda qualquer cujas músicas eu nunca ouvi, os miúdos hoje em dia usam isso, por exemplo, faz-me alguma confusão, não me faz confusão de todo, mas que os miúdos não sejam contemporâneos, tudo bem. Por exemplo, também não fui contemporâneo dos Beatles, mas agora é preciso é que pelo menos já se tenha ouvido as músicas e pelo menos se goste minimamente das músicas. Usar uma t-shirt de uma banda, Nirvana, e os miúdos, diz-me três músicas dos Nirvana e os miúdos não sabem sequer uma, faz-me alguma confusão. Dos Ramones a mesma coisa, dos Metallica, por aí fora. Portanto, os miúdos têm muito hábito de fazer isto. Eu, por acaso, tenho a infelicidade de não ter nenhuma t-shirt, por exemplo, com o Winston Churchill. Gostaria de ter. Gostaria de ter uma t-shirt com o Franklin D. Roosevelt, por exemplo. Também gostava. Não tenho nenhuma, mas se tivesse, usava. Agora, não é pelo facto de nós usarmos uma camisola que nós estamos aqui a dizer atenção, porque eu adoro esta pessoa. Embora eu já tenha dito que é uma das personalidades que a mim mais me marcaram na política internacional. Na história, sobretudo dos últimos 100 anos, diria eu, de forma positiva, porque, como eu disse nessa tal entrevista que toda a gente se apressa a partilhar daquela t-shirt do Putin, com aquela fotografia daquela t-shirt do Putin que eu tenho, eu julgo que Putin foi muito importante para o contexto internacional, porque veio acabar com a hegemonia dos Estados Unidos e mostrar que era possível haver concorrência política, geopolítica, económica e social para forçar os Estados Unidos também, esta ala ocidental, a ajustar aquilo que tem para oferecer ao público e aquilo que tem para oferecer aos seus cidadãos, em função da ameaça, entre aspas, que podia ser preconizada por um outro tipo de alternativa que viria da Rússia, da China, do Irão, de onde quiser entender. Portanto, a mensagem basicamente é esta. Eu acho que um mercado na nossa economia, quando nós temos monopólios, eles são maus. Porque o público, eu disse isso nessa entrevista, se prestarem atenção, porque o público é obrigado a receber e a ser servido daquilo que quem produz, o único produtor, apresenta e está disponível ou disposto ou interessado a fornecer ao público. Mas, para todos os efeitos, quando entra um novo concorrente, esse produtor que estava habituado e fornecedor que estava habituado a ter um monopólio vai ter de adaptar a sua oferta, vai ter de a melhorar, se quiser continuar a convencer o seu eleitorado. E eu acho que é este o papel que Putin teve na política internacional, no quadro internacional. Reconheço-lhe, há imensos defeitos. Falei, por exemplo, ainda ontem, há 2 dias, de um deles, a questão do sistema prisional, do sistema de justiça russo, que tem muito para melhorar, é um sistema crítico, não se justifica só com as particularidades culturais, mas as especificidades históricas também acabam, em parte, por justificar, mas ao fim de quase 20 anos, já era tempo, mais de 20 anos, já era tempo de apresentar alguma mudança nesse aspecto. Posso falar de outros contextos, por exemplo, a falta de políticas sociais para a questão do consumo de álcool, a questão do combate à violência doméstica. Posso apresentar muitos outros e quero explorar com certeza. Portanto, ninguém vem aqui tentar branquear um sistema político e dizer, meus amigos, isto é o sonho de qualquer pessoa. Mas eu também não faço o mesmo relativamente aos Estados Unidos, até porque tem aspectos críticos para dar e vender e, sinceramente, era um país onde eu não teria qualquer interesse em viver. Gosto do país, de visita, mas para viver, para poder permanecer na América Real, é outra questão completamente diferente. Agora, tem muitas virtudes, tal como na Rússia também existem imensas virtudes e é preciso que as pessoas pensem isto. Eu elogiei